Olá, eu sou a aluna Stephanie Machado, do curso de Ciências Biológicas da Exalc. Para a gente começar, eu queria fazer uma simples pergunta. Você já ouviu falar em esfagno ou conhece ou já viu em algum lugar, alguma venda, alguma coisa com esse nome? Caso você nunca tenha ouvido falar, esse aqui é o esfagno na natureza e esse aqui é como ele é encontrado em casas de jardinagem ou coisas do tipo. Mas mesmo que você já viu, eu queria retornar na pergunta. Mas o que é o esfagno? Eu já vi ele, mas eu não sei o que ele é. Então agora a gente vai tirar essa dúvida e vamos esclarecer. Então, para a gente começar, o esfagno ele pode ser dividido em duas partes. O esfagno musgo, que é esse que ele é retirado da parte verde e viva da planta. Ele é um produto que ele vai ser seco e vai ser vendido para jardinagem. Uma característica muito importante dele é que ele consegue reter muita água, mais ou menos 20 vezes do peso que é comercializado. Já no caso do esfagno turfeira, são as partes mortas do musgo e elas vão se acumular no fundo do pântano e elas podem ser recolhidas dali. Então é um material orgânico que ele é decomposto, só que ele tem uma parte que é planta e ele tem outros compostos orgânicos ali no meio misturado. Segundo Andros, que ele fez um trabalho sobre esse grupo de plantas, os esfagnos eles são plantas pantanosas que têm uma importância ecológica imensa, só que elas têm umas adaptações xerófitas e elas têm uma capacidade de acidificação que vai direcionar a sucessão, ou seja, elas interferem em como vai acontecer a sucessão ecológica do local onde elas estão inseridas. Aqui nesse videozinho eu estou falando do musgo esfagno. E ele tem um serviço ecossistêmico que é muito incrível, que é acelerar restauração. Então ele é capaz de fazer parte do substrato e ajudar outras plantas a se desenvolverem. Outros pesquisadores, que foram o caso de Miller e do Glatzel, eles conseguiram utilizar o esfagno como substrato para analisar o crescimento de outras plantas. E uma coisa que eles analisaram foi que o esfagno, como ele ajudou segurando água, retendo água, ele acabou deixando mais água disponível para as plantas e isso fez com que elas conseguissem crescer e se desenvolver muito mais. Aqui eu coloquei uma imagem das combinações que esses dois pesquisadores fizeram. Então, aqui nessa primeira, a gente consegue ver que é o esfagno e a fibra de coco, que ainda é muito utilizada. Nesse segundo momento, somente o esfagno. Depois, aqui nós temos a turfa. Depois, a fibra de coco e a turfa. O esfagno e a turfa e somente a fibra de coco. Então, é visivelmente, na hora que a gente olha, que o esfagno, ele teve aqui essa parte verde, que é a capacidade de retenção de água, e a parte laranja, que é a capacidade de disponibilização de água para a planta, foram disparadas quando comparado com as outras partes. Então, eles tiveram um resultado muito maior. Os esfagnos eles podem ser usados para auxiliar outras plantas. Então, aqui a gente tem um exemplo em terrário, aqui um exemplo em orquídeas, aqui um exemplo em coquedama e um exemplo aqui com as plantas carnívoras. Em todos os casos, a principal característica deles é reter água para que a outra planta consiga atingir o seu ápice de desenvolvimento e crescer da melhor forma. Bom, isso foi um resuminho de todas as técnicas, todas as práticas, as atividades que o Sfagno possui. Aqui eu deixei as referências bibliográficas dos artigos que eu usei. E eu convido, se você não conhece ou se você não tem muita profundidade no assunto, conhecer um pouquinho mais sobre os esfagnos, porque eles são plantas maravilhosas e que têm um grande potencial e ainda não são tão conhecidas. Muito obrigada!